Boa noite, sou o professor Franklin, estamos aqui para iniciar a aula de gestão tributária. Está aqui comigo a professora Denise. Boa noite, professora Denise. Boa noite, Franklin. Boa noite, pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a essa disciplina. Eu, excepcionalmente, estou aqui só na aula de hoje, tá? Mas é muito feliz estar aqui com vocês. Convido a todos a participarem no chat. Ela está substituindo o professor Adriano, que é o nosso professor formador, sou professor assistente, mas hoje vou estar aqui apresentando conteúdo para vocês. Bom, vamos a um pouco mais de detalhes na minha apresentação. Hoje a aula é de conceitos básicos e planejamento tributário. Aqui está o nosso currículo. O professor Adriano, ele é professor formador, bacharel em ciências contábeis, especialista em controladoria e negócios de gestão, mestre em ciências contábeis e tem experiência em docência, assessoria contábil e assessoria tributária. Eu sou o professor Franklin, sou professor assistente, eu tenho graduação em Direito, tenho especialização em Direito Civil e Processo Civil, estou fazendo mestrado em Administração e sou advogado e trabalho no TCU e também já trabalhei no TRE de Rondônia. Bom, agora um breve relatório da nossa ementa aqui. A ementa para toda a disciplina vai ser essa daqui. Então a gente vai ver planejamento tributário, relação entre tributos e custos, a gente vai ver elisão e elusão, evasão fiscal, a contabilização do tributo, como que é feita a contabilização lá na empresa. Aí a gente entrando um pouco mais, vamos ver sobre ICMS, sobre o Simples Nacional, que é uma forma de arrecadação, sobre o lucro presumido e sobre o lucro real, que são outras formas de arrecadação de tributo. E na aula de hoje a gente vai ver isso aqui. Esses três estão marcados: planejamento tributário, relação entre tributos e custos, elisão, elusão e evasão fiscal, que mais daqui para frente vocês já vão saber o que é. O objetivo geral da aula de hoje é compreender os aspectos introdutórios da tributação no Brasil. Introdutórios só. Bem como principais formas de tributação. A gente vai saber quais são os principais tipos de tributo. Hoje é a aula do dia 10, né? Então vai ser isso, essa questão que a gente vai fazer. Vai compreender os conceitos básicos de tributo, sua contabilização, identificar o planejamento tributário e distinguir o que é elisão, elusão e evasão tributária. Vamos ter um questionário. Na aula do dia 17, nós vamos entender e calcular os tributos pelo regime Simples Nacional. E também uma introdução ao lucro presumido. Essa aula já vai ser o professor Adriano que vai estar ministrando. Vamos ter também uma tarefa que vai ser o cálculo do Simples Nacional. Mas na aula de hoje não vão ter cálculo, não precisa se preocupar, pessoal. Hoje vai ser mais simples, bem tranquilo. Ainda vamos ter a aula do dia 24, onde a gente vai entender e calcular os tributos pelo regime do lucro presumido, né? Agora nesse dia a gente já vai estar pronto para fazer o cálculo do lucro presumido. Vamos escolher a melhor forma de tributação para a empresa, para micros e pequenas empresas. Vamos ver como que a gente vai chegar a essa melhor forma. E uma breve contextualização sobre o lucro real, porque o lucro real não se aplica muito a pequenas e médias empresas, que é o foco da nossa aula. E, finalmente, no dia 1º de julho, vamos ter revisão e prova. Então, na aula de hoje, novamente, compreender conceitos básicos de tributos e identificar o que é planejamento tributário, distinguir elisão
elusão e evasão tributária, ou seja, saber a diferença entre esses três termos. Bom, vamos iniciar. Pessoal, quem paga mais tributos? É uma dúvida que a gente sempre tem, né? Às vezes na mesa do bar, né? Na conversa com os amigos, né? Sempre, eu pago mais, eu não pago nada, eu não sei o quê. O brasileiro tem muita carga tributária. É uma coisa que está presente no nosso dia a dia, tributo, né? Mas às vezes a gente fica preocupado, não sabe quem é que está pagando mais. Então, às vezes, pode ser a pessoa jurídica ou a pessoa física. Quem é que paga mais? Quem ganha mais ou quem ganha menos? Né? Pode ser isso, né? Na compra de mercadorias ou quando você ganha sua renda? Qual seria a tributação mais justa? Todas essas questões levam a essa última questão. Qual seria a tributação mais justa? Então, tudo isso a gente tem uma noção meio superficial, assim, mas não tem uma coisa muito formada. Vamos trazer aqui alguns dados que podem ajudar a gente a entender um pouco mais como funciona a tributação no Brasil. Aqui tem um quadro. A professora poderia comentar esse quadro? Bom, vamos olhar para o quadro. O quadro vai falar ali da carga tributária, né, e vai discutir a porcentagem de tributos sobre a renda. Essa renda está analisada em salários mínimos em ordem decrescente. Né? O que nós temos ali? Embaixo aqui nós temos até 2 salários mínimos na primeira coluna. Para a segunda coluna, pessoas que ganham de 2 a 3 salários mínimos. Terceira coluna, de 3 a 4 salários mínimos. Depois de 5 a 6, 6 a 8, 8 a 10, 10 a 15, 15 a 20, 20 a 30 e mais de 30 salários mínimos. E o tamanho dessas barras vai demonstrar a porcentagem da renda familiar destinada a tributo. A gente vê que quem ganha até 2 salários mínimos vai pagar 49% do seu salário em tributos. A segundo dado ali, o 38, se refere a as famílias que recebem de 2 a 3 salários mínimos pagam 38% desse valor em tributos. E aí a terceira barra, 34. O que esses dados nos dizem? Bom, gente, quando você recebe o seu salário, a gente pode fazer basicamente 2 coisas com o salário, né? O salário nosso, ele se converte ou em consumo ou em investimento. Ou você gasta o seu salário ou você poupa. E na nossa economia, o consumo é fortemente tributado, enquanto a poupança, ela tende a ser mais isenta. Então, mesmo quando as pessoas são isentas do imposto de renda, que é aquele imposto que a gente mais percebe que a gente está pagando, né? Lá no final do ano, a gente faz lá, arruma a papelada para declaração, começo do ano tem a declaração de imposto de renda. Quem é isento tem aquela noção de que não paga imposto, né? Mas quem recebe até 2 salários mínimos são as pessoas que estão mais destinando o seu salário totalmente quase a consumo. E quando você destina o seu salário a consumo, você está pagando imposto de tudo que você ganha. Por isso que tem esse dado, quem recebe até 2 salários mínimos no Brasil, paga em média 49% de tributo em relação à renda. Já as pessoas que ganham mais, quanto mais você ganha, maior a sua propensão a poupar, a fazer poupança, a fazer investimentos. E isso é muito desonerado no Brasil, é muito isento. Por isso, as pessoas que ganham mais destinam uma parcela maior da sua renda à poupança, isso é mais desonerado e tendem a pagar menos tributos no Brasil. O imposto de renda, ele tem essa característica que a gente chama de progressivo. Quanto mais a pessoa ganha, mais ela paga de imposto. Por isso que a gente tem aquelas faixas de imposto de renda. Essa característica de ser progressivo é para tentar justamente frear esse comportamento de estar mais tributado as pessoas que ganham menos. Apesar desse imposto de renda ser assim, a gente percebe pelo gráfico que na vida real isso não é suficiente para anular essa característica da nossa economia de ter uma regressividade na nossa taxa de pagamento de impostos. Então, quanto mais a pessoa ganha, menos em porcentagem ela paga de imposto. Ótimas palavras, professora. Vamos passar para o próximo slide. Opa. Então, quem gosta de pagar quem gosta de pagar tributos? Ninguém gosta, né? Tem até um senador americano que falou essas palavras.
não quero que tributem você, não quero que tributem a mim, vocês poderiam tributar aquele cara atrás daquela árvore. Então, o que isso quer dizer? Ele quis dizer o seguinte, que quando você fala para alguém sobre tributação, ninguém quer que seja para ele. Quando você não quer nem que seja para o seu vizinho. Pode ser para outra pessoa que não está aqui, que não participou da conversa. Ou seja, o ônus fica para os outros, mas não para mim, não para aqueles que eu conheço. Mas é um ônus que no Brasil a gente tem que pagar. Todo mundo tem que pagar em tributo, todo mundo tem que pagar a sua carga tributária, apesar de ter essas diferenças. Vamos ver uma vinheta que vai mostrar a percepção das pessoas sobre a carga tributária. Você sabia que o Brasil tem a maior carga tributária entre os países emergentes? É mais alta até que o do Japão e dos Estados Unidos? Infelizmente essa é uma realidade. Mas será que as pessoas sabem onde se encontra a tributação no dia a dia? Acompanhe. Quais são os seus maiores gastos? É com comida, com alimentação. Meus maiores gastos são com despesa mesmo de casa, comida, transporte, assim, alimentos, essas coisas. Os meus maiores gastos é com, tipo, compra de roupas. E os impostos? Esse assunto incomoda? Claro que incomoda, porque como o pessoal explica, né, que nós trabalhamos dentro do ano, nós trabalhamos 3, 4 meses só para pagar imposto. Então incomoda, claro que incomoda, né? Não. Acho que não. Acho que não me incomoda, não. E a senhora tem uma noção de quanto a senhora paga de impostos? Não tenho. Nunca parei para pensar nisso. Rapaz, como agora eu estou desempregado, mas quando eu estava empregado, mais ou menos, se eu ganho R$1.000, R$1.300 por mês, eu acho que uns R$400, eu acho que vai tudo de imposto do meu salário, eu acho que vai. Para falar a verdade, o imposto é tão alto que a gente não tem nem noção. Pela quantidade de itens que a gente compra, o imposto ele é tão grande que se a gente tivesse o valor menos, com certeza seria bem melhor. Não tenho uma noção não, mas acho que se eu fosse para botar numa noção seria muito. 350 só. Assim, só de IPTU. O resto dos impostos a gente paga porque tem um desconto nos nossos contra-cheques, né? Bem, nós brasileiros não temos o costume de analisar e identificar onde, como e por que pagamos impostos. Mas você, como técnico em finanças, deve conhecer a fundo esse assunto, concorda? Bons estudos e até a próxima! Bom, pessoal, vocês viram na externa, quando faz aquela primeira pergunta, quais são os seus maiores gastos? Alguém respondeu que são tributos? Ninguém respondeu. Todo mundo primeiro vai para a alimentação, para as roupas, né? Você não percebe que você paga tanto tributo, você não elenca aquilo lá como um gasto. E a gente está aqui justamente para tentar mudar isso, para na tua atuação como técnico em finanças, perceber onde estão os tributos da empresa e como você pode reduzir essa carga. Essa característica das pessoas não perceberem tem muito a ver com aquilo que a professora Denise estava falando, que é de os tributos estarem muito embutidos nos custos, né? Até pouco tempo atrás, o comércio não precisava nem informar qual era a carga tributária que tinha em cada produto. Hoje a gente já tem uma lei que determina que lá na nota fiscal tem a carga tributária. Inclusive, vocês podem fiscalizar se os comércios estão cumprindo essa lei. Você gostou da externa, professora? Achei muito interessante, né, professor? Como a gente percebe isso? Essa questão do tributo ser indireto nos passa uma percepção de que isso não é algo relevante, né? Os dados para a pesquisa de 2015 mostram que, em média, este ano o brasileiro vai trabalhar 150 dias só para pagar tributos. Né? Se a gente pensa que o ano tem 365 dias, a gente está passando quase metade do ano aí pagando tributos. É bastante tempo, né, professor? Bastante tempo. E no chat, como que está? O pessoal está avisando que os alunos estão bastante atentos, agradecemos a presença de todos. Comenta na sala, o que vocês acharam da externa, pessoal? Bom, seguindo a aula, então,
voltamos para a pergunta, por que a gente paga tributos? Bem, pessoal, o país precisa se financiar de algum jeito. Financiar, eu digo, pagar as contas do governo. Por que precisa? O que o governo faz para que tenha tanta conta assim? O governo fornece segurança. Segurança não é só aquela segurança de você não ser assaltado na rua, que às vezes pode ter acontecido, mas a segurança até jurídica, de você saber que você vai fazer uma compra e que a pessoa vai te entregar. A segurança na tua vida em geral. Tudo isso é uma função do governo que ele fornece. A gente também exige do governo que forneça saúde, educação, previdência social, justiça, e isso aqui é só uma lista bem curta de coisas que a gente espera do governo. Mas como que a gente espera que o governo faça tudo isso sem recurso? Não tem jeito. E da onde que a gente capta esses recursos? Da onde o governo capta esses recursos? Do imposto dos tributos, né? Financiado pelo quê? Pela sociedade. Então, o governo presta serviços e quem financia é a sociedade. Você está financiando tudo aquilo que você recebe dos órgãos públicos. Então, de um lado da balança temos previdência social, educação, saúde, segurança, e do outro a gente tem ICMS, imposto de renda, ISS e outros tributos, né? Então, essa balança tem que ser assim, equilibrada, para o Brasil funcionar, para o país funcionar. A gente percebe também, né, professor, que isso é como se fosse uma escolha do nosso país. Aquela questão do contrato social, né? Por que o nosso país dá segurança para todos? Por que nós decidimos que prover educação para todos é uma boa escolha? Não quer dizer que isso é uma obrigação. Nós, como nação, escolhemos isso. A nossa carga tributária alta, em partes, se justifica por essa escolha. O que eu quero dizer com isso? Existem outros países onde, por exemplo, a saúde é uma questão simplesmente privada. O governo não provê nenhum tipo de saúde pública e gratuita para a sua população. Existem outros lugares onde não só a saúde, como também a educação é uma coisa somente privada. O governo não vai disponibilizar isso para a população. Nós, no Brasil, na hora de discutir a nossa Constituição, a Constituinte lá de 88, chegamos a esse arranjo na qual a gente acredita que é uma obrigação do Estado prover saúde, educação, segurança, justiça, além de outras coisas. Então isso um pouco justifica a nossa carga tributária tão alta. Não quer dizer que vai ser assim para sempre, né? Se algum dia a gente achar que é mais prudente trazer isso para o privado, a gente talvez vai mudar, então, o nosso modelo de Estado. Mas o que eu quero deixar claro aqui é que isso não é uma coisa que foi imposta, não é uma coisa que está pronta desde sempre e tem a obrigação de ser para sempre assim. Isso é uma construção social. Tem a ver com o que nós acreditamos ser o papel do Estado e como nós vamos financiar isso. Exatamente. E pode mudar a qualquer momento porque a gente está numa democracia. Enquanto a gente tem nosso poder de ir lá na urna e financiar e apoiar o candidato que quer diminuir o papel do governo, ou então o candidato que quer que o governo tenha mais papel, uma educação melhor, uma saúde melhor, precisa de mais dinheiro, né? De mais recursos. E de onde vem esses recursos? Dos tributos, que todos, como sociedade, pagamos. Bem, seguindo. Então, como fica o empresário nessa questão? Como fica o empresário? Por que eu digo isso? Bem, a gente viu tudo que a gente mostrou até agora, mostrando que a carga tributária no Brasil é alta, é enorme, né? E, por outro lado, o empresário, ele está o tempo todo diante da competitividade. O que é competitividade? Ele tem que fazer o lucro dele e tem um monte de gente competindo com ele para que... impedindo, né, que ele tenha aquele lucro exorbitante, só podendo ter o lucro que ele consegue mesmo. Então, se você aumenta a quantidade de tributos, você já está tirando da competitividade do empresário. Então, daí que surge, pessoal, a necessidade do planejamento tributário, que é a solução para esse problema. Então, o que é
afinal de contas, planejamento tributário? Aqui a gente trouxe um conceito que está, inclusive, no caderno de vocês, né? A gente tentou seguir bastante o caderno. Se vocês usarem, vão ter bastante proveito, inclusive nas avaliações. Bem, seguimos para o conceito novamente. O conceito de planejamento tributário é o conjunto de condutas que o contribuinte pode realizar visando pagar a menor carga tributária legalmente possível. Então, o que isso quer dizer? Tudo aquilo que você pode fazer dentro da lei para que você reduza a sua carga tributária. E a gente vai ver durante esse curso que uma das formas do empresário chegar a isso aí é ele escolher a melhor forma de tributação dele, que pode ser o Simples Nacional ou o lucro presumido ou lucro real. Isso é só uma das maneiras de fazer um planejamento tributário. Mas outras formas você vai conhecer a partir de conhecer internamente cada tributo, como que cada tributo funciona. E aí a gente vai ver que cada tributo, o tributo em si, ele tem os seus elementos. Então, por que a gente vai planejar? Para pagar menos, no maior prazo. Por que o prazo também é importante, pessoal? Porque a empresa trabalha com capital de giro. Então, se você consegue um prazo maior para pagar seu tributo, ao mesmo tempo você tem um capital de giro maior para usar dentro da tua empresa. E principalmente também dentro da legalidade. Por quê? Porque agir fora da legalidade pode acabar ficando pior, deixando a empresa numa situação pior do que se tivesse, na verdade, pago todo o tributo da forma certinha, porque incide aí multas, juros, até mesmo responsabilidade criminal dos dirigentes da empresa, do contador. Então, isso aqui mostra a importância do planejamento tributário na gestão de uma empresa. Então, o que é, no final de contas, o tributo? Porque a gente está falando muito de tributo e a gente não deixou bem claro o que é. Vamos ver o que está no Código Tributário Nacional. Lá fala o seguinte: tributo é toda prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativamente plenamente vinculada. Bem, pessoal, é um conceito bem complicadinho que está lá no código. Esse aqui é um juridiquês, né? Que a gente, advogado, gosta de usar, colocar na legislação. Mas eu vou tentar explicar aqui, passo a passo, para a gente, o que, afinal de contas, quer dizer esse conceito lá do Código Tributário Nacional. Então, prestação pecuniária. Pecuniária é dinheiro, ou seja, que tem a ver com dinheiro. Compulsória é obrigatória, ou seja, é uma prestação, um pagamento que você vai fazer porque você é obrigado. Em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir. Ou seja, tem que ser, mais uma vez repetindo, pecuniária, né? Em dinheiro, em moeda, que tem um valor em moeda. Agora, outra parte importante é isso aqui, ó. Ela não pode ser ato ilícito, não pode constituir ato ilícito. Isso aqui quer dizer o quê? Que multa não é tributo. Tributo é outra coisa. É tudo que você faz dentro da lei e ainda assim tem que pagar. Enquanto que a multa, você paga porque você infringiu a lei. Essa é a diferença de um tributo para uma multa. E outra parte importante é essa aqui, instituída em lei. Ou seja,
tem que estar na lei. Tributo, se não está na lei, ele é indevido, você não precisa pagar. Não existe tributo que não está na lei. Cobrado mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Isso aqui quer dizer que o governo não tem opção de deixar de cobrar o tributo. Ele tem que cobrar. Uma vez que o tributo está instituído, ele não tem opção de deixar de cobrar, ele tem que cobrar. Então, tributo é toda prestação pecuniária, compulsória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitui sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Espero que tenha ficado bem claro para vocês. Caso tenha alguma dúvida, por favor, utilize o chat que a gente tenta explicar um pouquinho mais esse conceito se não ficou claro. Vamos ver as espécies de tributos. Espécies de tributos. São impostos, as taxas, as contribuições diversas e os empréstimos compulsórios. Bem, para todos os efeitos, a gente vai estudar nessa disciplina apenas os impostos. O que são os impostos? Os impostos são aqueles tributos que o governo cobra sem ter uma contrapartida tão clara do que vai ser. Ele vai ser usado aquele dinheiro para financiar qualquer coisa que o governo precise. Todos os serviços que o governo faz. Não é para uma coisa específica. Enquanto esses outros tributos, as taxas, as contribuições diversas e os empréstimos compulsórios, eles são destinados para alguma função específica dentro do governo. Então, as taxas, por exemplo, você já deve ter visto isso na disciplina de direito tributário, elas são uma contrapartida para um serviço bem específico que foi prestado pelo governo para ajudar a financiar aquele serviço. Enquanto que os impostos não. São apenas para financiar tudo que são todos os serviços do governo. Então não tem uma coisa específica que você vai ver. Ah, paguei meu ICMS. Então tem que ter asfalto na estrada lá, na minha rua. Não é assim. Você paga o seu ICMS e o asfalto na sua rua vai acontecer se houver orçamento, se a Câmara decidir que vai asfaltar aquela rua, né? Você não está pagando para que aquilo aconteça, você está pagando para financiar todos aqueles serviços que a gente comentou ali atrás, que é segurança, saúde, educação. Vamos seguir mais para frente, vamos ver mais conceitos básicos de tributos. Os elementos fundamentais do tributo. O que faz o tributo ser o tributo? Temos o fato gerador. O fato gerador é a descrição de um fato da vida, hipotético, que ao se tornar realidade, gera uma obrigação tributária. O que isso aqui quer dizer, pessoal? Que acontecendo o fato gerador, você está obrigado a pagar o tributo. A lei descreve lá um fato, por exemplo, vender mercadoria. Vender mercadoria incide ICMS. Então, a partir do momento que tem isso na lei falando que ao vender mercadoria incide ICMS, você está sujeito a pagar o ICMS quando você vender mercadoria. E isso aí é o fato gerador. A base de cálculo. A base de cálculo é um número que quantifica o fato gerador. Um número que quantifica o fato gerador. E que servirá de base para se calcular o valor a ser pago pelo contribuinte para se quitar o tributo. Então, a base de cálculo é um valor, é um número que quantifica o fato gerador. Então, por exemplo, se eu vendi, né, o fato gerador é vender mercadoria, o que é que vai quantificar aquele fato gerador?
o valor que eu vendi a mercadoria. Então, R$100, né? Agora a venda está quantificada, R$100. É uma venda. Então, esse aqui é a base de cálculo, que é o fato gerador. E essa base de cálculo também vai estar na lei, assim como o fato gerador. Outro elemento fundamental do tributo é a alíquota. O que é a alíquota? É um fator que geralmente é percentual, que quando aplicado sobre a base de cálculo, né, a base de cálculo, essa daqui, estabelece o valor do tributo. Então, temos aqui, né, estamos dando o exemplo do ICMS. Então, o valor da venda foi R$100 e a alíquota, que é a base de cálculo, e a alíquota é de 17%. Então, 17 aplicado na base de cálculo dá R$17, que é o valor que você vai ter que pagar para se quitar aquele tributo. Então, o fato gerador gerou o tributo, a base de cálculo estabeleceu, quantificou o fato gerador e a alíquota vai determinar o valor que você tem que pagar para quitar o tributo junto com a receita. Ficou claro, pessoal? De quem é a obrigação de pagar o tributo? De quem é a obrigação? Por que é importante a gente saber isso? Porque muitas vezes pode acontecer da empresa estar pagando o tributo sem necessidade. Pode ser outra pessoa, outra entidade que deveria estar pagando aquele tributo. Ou mesmo às vezes aquela entidade ela é isenta daquele tributo e não conhece. Professora, sabe algum exemplo de entidades que são isentas de tributo? Aquelas entidades que são sem fins lucrativos, né? Às vezes elas têm algumas isenções para mostrar a sua contrapartida, como ela já tem uma contrapartida social, então o Estado vai desonerar ela de alguns tributos para recompensar por essa contrapartida. Isso, outros exemplos são partidos políticos, igrejas, né? São imunes, na verdade. E até mesmo outros entes da federação, por exemplo, o município não paga tributo sobre os impostos, não paga imposto dos impostos federais, não paga impostos dos impostos estaduais, né? Então, um ente da federação ele é imune ao outro. Então, partidos políticos, sindicatos, igrejas, isso aí vocês devem ter visto também na disciplina de Direito Tributário. Bem, voltando ao slide, afinal de contas, então, quem que é o contribuinte? É o sujeito obrigado pela lei a pagar o tributo. Mas por que é que ele é obrigado pela lei? Porque ele tem uma relação direta, pessoal, com o fato gerador. Então, por exemplo, né, a gente estava dando exemplo do ICMS, né, venda de mercadoria. Circulação de mercadoria. Então, você é o vendedor, você tem uma relação pessoal direta, a empresa tem uma relação pessoal direta com o fato gerador. Diferente de outros casos, onde que, às vezes, uma pessoa que não tem aquela relação direta pode ser obrigada a pagar, que é o caso do responsável. Vamos ver o que é o responsável. É o terceiro que a lei escolhe para responder pelo tributo quando há dificuldade de se alcançar o contribuinte. Então, por comodidade da receita, da fiscalização do governo, a gente estabelece, quando o país criou o Código Tributário, estabeleceu a existência do contribuinte, do responsável, que é aquele que substitui o contribuinte, quando é muito difícil para o governo cobrar o imposto
do contribuinte. O responsável vai pagar no lugar dele. Então, geralmente, o responsável tem uma relação indireta com o fato gerador, diferente do contribuinte, que tem uma relação pessoal e direta. Então, um exemplo de responsável é o produtor de leite, né? O produtor de leite, ele não paga diretamente o ICMS, né? Ele só vende seu leite para o laticínio, e o laticínio vai pagar o ICMS tanto da parte dele, quanto da parte do produtor rural, do produtor que vendeu o leite. Por quê? Por que foi estabelecido assim? Foi uma escolha. Mas uma escolha por quê? Porque é muito mais fácil para o governo ir lá e cobrar só do laticínio do que cobrar também de cada produtor rural lá no seu sítio, lá longe, no final da linha, né? Ter que fazer a sua fiscalização lá de todos aqueles produtores rurais. Então, como todos eles vão vender para 1 ou 2 laticínios na cidade, vai lá e cobra do laticínio, né? Cobra parte tanto de um como do outro. Então, isso também é conhecido como substituição tributária. E o laticínio, nesse caso, vai ser o responsável. Bem, espero também que tenha ficado claro, né? Esse aqui é importante porque a gente tem que saber o quê? Que está na lei, né? Quem é o contribuinte, e está na lei quem que é o responsável. Quando você vai fazer um planejamento tributário, é importante você saber o que está na lei, para você saber se você não está se você está pagando tributo que você deve, que você deveria mesmo pagar, ou se você está, né, pagando a mais. Então, esse é o papel do planejamento tributário. É assim que você vai conhecer o tributo e pagar ele corretamente. Bem, agora vamos falar sobre evasão. Evasão é um ato ilícito, contrário à lei, ou ainda ilegal, mesma coisa, de omitir o tributo. Então, quando você deixa de informar a Receita, o fisco, o quanto que você tem que pagar de tributo, você está fazendo evasão fiscal. Isso aqui a gente vai cobrar bastante nas atividades, pessoal, nas atividades, na prova. E também pode ser conhecido como sonegação tributária. Por que sonegação? Você vai negar aquele tributo, né? Você está falando que você não deve, né? Porque você deixou de informar aquele tributo e ao mesmo tempo você não vai pagar. Então, você está também sonegando. Sonegando ou evasão. A gente tem uma questão interessante para comentar do nosso estado sobre isso, que foi instituída há alguns anos atrás, a nota fiscal rondoniense, né? Aquela nota fiscal, você faz um cadastro no site e a partir de então, toda vez que você fizer uma compra, você coloca o seu CPF e isso vai ser computado na Receita Estadual e com a arrecadação de tributos estaduais, uma parte desse tributo vai ser repassada para você, consumidor final. Isso aí foi uma estratégia do governo justamente para tentar combater essa evasão fiscal, tentar combater essa sonegação. Uma maneira de colocar a população para fazer esse serviço de fiscalização quanto à emissão de nota fiscal. Então você, como contribuinte, você percebe um benefício ao estar pedindo a nota fiscal e o governo está fazendo de você um certo parceiro. Ele está fazendo você fazer esse serviço de fiscalização. Você chega num lugar e fala, tem como colocar a nota no meu CPF? Isso, a intenção é aumentar a tributação, a arrecadação de tributos estaduais e tem essa estratégia aí de parceria, né? Porque, por exemplo, o Estado poderia adotar outra estratégia de contratar mais auditores para ficarem fiscalizando como que as empresas estão emitindo notas fiscais, mas não foi isso que ele fez. Ele decidiu chamar você para ser parceiro dele e pedir para vocês ajudarem a emissão de mais notas fiscais. Não é isso, professor? É exatamente isso, né? A gente vai ter, inclusive, uma atividade que vai entrar um pouquinho no Nota Legal aí, vai falar. Então, o comentário foi muito pertinente, que vai até ajudar o pessoal na atividade. Bem, voltando à aula, vamos para a elisão. O que é a elisão? A elisão
também, algumas vezes, pode ser chamado do próprio planejamento tributário, que é o ato lícito, ou seja, está fazendo dentro da lei, de utilizar as brechas, né, vamos dizer assim, da lei para diminuir a carga tributária, atendendo todas as obrigações principais e também as obrigações acessórias. As obrigações principais quais são? De pagar o tributo, né, de pagar o valor. E acessório, muitas vezes, é obrigação de informar, de manter os livros, né, livro caixa, livro razão, né, então todas essas obrigações que a lei elenca também são obrigações acessórias. Então ela também é conhecida como planejamento tributário, que a gente já viu do que se trata. E, por último, a elusão. O que é elusão? É o ato ilícito de simular ou fingir negócios ou atos que não foram praticados para encobrir o verdadeiro negócio. Então, o que isso quer dizer? Você faz um negócio, na verdade, você fala para o fisco que você fez outro, então você está fingindo, está simulando. E por que você faz isso? Porque aquele outro negócio que você está informando provavelmente tem uma carga tributária menor. Mas isso é legal? Não é legal. Não, a lei não permite. A lei permite só até certo ponto. A lei não permite simulação, não permite fingimento. Você tem que ter boa fé nos seus negócios, tanto entre você e seus clientes, você e seus fornecedores, como você e o Estado. O Estado espera boa fé também dos seus contribuintes. Então, por isso que a elusão também é conhecido como abuso das formas, né? Então, você abusa da forma do negócio, né? Então, para estar sujeito a uma menor carga tributária. Agora vamos ver uma externa, onde a gente vai... Vamos para a externa, onde a gente vai aplicar todos esses conceitos. Olá, tudo bom? Hoje você conhecerá os irmãos Vitor e Lázaro. Vitor é dono de uma empresa que a atividade principal é a venda de computadores novos. Lázaro, que é técnico em finanças, foi visitar seu irmão. Acompanhe só essa história. O meu irmão, tava com saudade de você, meu filho. Você tá bem? Tô bem, e você? Como é que tá? Tranquilo. E a empresa, ganhando rios de dinheiro? Até parece. Rapaz, essa loja tá aí as moscas. Tá todo mundo comprando computador, agora é online. Tu não tá sabendo dessa moda, não? Qualquer coisa que eu vou comprar, eu vou pra internet. E outra coisa que eu não te conto, hein? Vou falar. Rapaz, o tanto de ICMS que eu tenho que pagar aqui dentro dessa loja, olha, isso aqui não tem condições não, rapaz. Olha, às vezes eu fico até pensando em parar de emitir nota fiscal, entendeu? Isso é evasão fiscal, e se te pegam, dá até cadeia. E eu que não vou te tirar de lá. Mas não tem nenhum outro jeito não, meu irmão, de não pagar esse tal desse ICMS? Peraí. Rapaz, e se eu fingir que eu só alugo os computadores ao invés de vender? Aí eu não pago. Aí eu ganho mais. Aí essa empresa vai pra frente. Não ia ter que pagar, mas ia estar na ilegalidade do mesmo jeito. Essa coisa de fingir também tem nome. Se chama elusão fiscal. E dá cana do mesmo jeito. Se correr, o bicho pega. Se ficar, o bicho come. Não, mas tem sim coisas que a gente pode fazer. Você pode fazer um planejamento tributário. Assim, por acaso, você anota na conta de impostos a recuperar do seu ativo os valores do ICMS destacados nas notas fiscais de compras da empresa? Rapaz, tu tá falando é grego pra mim. É grega? Isso aí é? Mano, tu sabe que a empresa tá começando e eu não entendo nada desse negócio de contabilidade não, né, Lázaro? Eu não sei porque que eu perguntei isso ainda. Mas deixa, mais tarde eu passo aqui e a gente vê isso direito. Não, então fechou. Era isso aí que eu queria, ainda bem que tu veio. Porque olha só, tá, tu vai consertar isso aí, mas a gente não vai fazer nada de legal não, né? Não, claro que não. Quando você faz tudo certinho e aproveita as oportunidades que a tributária oferece para pagar menos tributos, isso se chama elisão fiscal e é 100% legal. 100% legal? Ah, mano, ainda bem que eu tenho você, hein?
coisa boa, um menino que estudou, Não, isso aqui é ficar um orgulho. tão feliz assim quando eu vi a conta dos meus honorários. Meu irmão. E a mamãe, como é que tá? A mamãe tá bem? Tá boa. Mas você tá tão mais bonito hoje, meu filho. Vem cá, orgulho da família. Vem cá, dá um abraço aqui no seu irmão. Ô homem que estudou, é um menino de ouro mesmo, hein? Bom, pessoal, vocês gostaram da externa? Espero que sim, espero que tenham conseguido aplicar aqueles conceitos que a gente viu ali e também vamos usar ela para as atividades de sala, que é a próxima coisa que a gente vai fazer. Então, boa atividade de sala para vocês e a gente volta para a correção. Professora? Gente, obrigada pela parceria, boa atividade de sala, daqui a pouco estamos de volta. Manda as perguntas, tá? Bom, pessoal, como foi a atividade? Responderam? Tá tudo certinho? Conseguiram? Foi útil a externa para responder aquele preenche as lacunas? Bem, vamos ver. Para correção agora. Então, temos aqui a primeira questão, né? Preencha corretamente as lacunas utilizando os termos fato gerador, base de cálculo, alíquota, contribuinte e responsável. Então, vamos lá para a primeira questão. Isso aqui eu tirei dos próprios textos legais. Então, esse aqui, primeiro item eu tirei da Constituição. A lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de, pelo pagamento de tributo, de imposto ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente. Ó, aqui tem uma dica. Deva ocorrer posteriormente, assegurada a imediata e preferencial restituição da quantidade paga, caso não se realize o fato gerador presumido. Então, o que a gente entende de tudo isso aqui? Que alguém vai ter que pagar alguma coisa, uma obrigação tributária, por uma coisa que ainda não aconteceu. Ou seja, essa pessoa tem uma relação direta e pessoal com essa coisa que não aconteceu? Não. Então, por tudo isso que a gente viu, quem que é essa pessoa? É o contribuinte ou é o responsável? É o responsável. Professor, nós tivemos bastante participação nessa resposta. Os alunos de Colorado, de Cacoal, aqui de Porto Velho, na Zona Norte, responderam aqui sobre o responsável. E antes da aula terminar, antes do intervalo, a gente teve uma pergunta do aluno Lucas, de Cacoal. Obrigado pela pergunta, Lucas. Querendo uma explicação sobre este responsável, como é que funciona o papel dele. A gente poderia fazer uma recapitulação nesse momento? O que é a figura do responsável? Bom, pessoal, responsável é aquela pessoa que não tem uma relação direta com aquele fato gerador que ela está sendo responsabilizada a pagar aquele tributo. Então, como eu dei o exemplo, por exemplo, do laticínio, né? Que paga o tributo pelos produtores rurais. E tem também no estado aquele posto fiscal lá em Vilhena. Então, quando muitos produtos chegam lá, são parados lá e são tributados, já lá o caminhão tem que pagar tributo para ser liberado. Então, o que está acontecendo lá? Está pagando o tributo pela venda que ainda vai ocorrer no futuro. Está pagando o ICMS pela venda que ainda vai ocorrer. O transportador, que não vai vender nada, ele só está transportando, está ali na condição de responsável do recolhimento do tributo. Né? Então, totalmente ligado a esse assunto de substituição tributária, né? Exatamente, a substituição. Alguém
fica no lugar do contribuinte, alguém que fica no lugar do contribuinte na hora de pagar o tributo. E aí esse alguém a gente chama de responsável, né? Responsável é aquela pessoa, então, que substitui o contribuinte nessa hora que o Estado acha mais fácil cobrar dessa pessoa. É isso? Exatamente. Então, parabéns para quem acertou. Eu vi aí que o pessoal da Zona Norte acertou, de Cacoal deixou aí, ficou na dúvida entre contribuinte e responsável. Na última dúvida aqui, era só pesquisar na internet, né? Não sei se alguém teve essa manha aí de pesquisar e ver qual que era a resposta. Todas essas questões. Mas parabéns maior é para quem viu e lembrou da aula e conseguiu responder. Vamos lá para o artigo 19 do CTN, do Código Tributário Nacional. O imposto de competência da União sobre a importação de produtos estrangeiros tem como a entrada destes no território. Então, qual é a dica aqui, pessoal? Entrada destes no território nacional. É um imposto de quê? De importação. Então, o que é a entrada no território nacional de alguma coisa importada, de um produto importado? É um fato da vida, é um fato, né? Ele entra no território nacional. Então isso aqui é um fato gerador. Gente, desculpa a minha letra aqui. Tá aqui, ó. Deixa eu puxar aqui que vai ficar mais fácil. Fato gerador. Bom, esse aqui tá tranquilo também, né? Fato gerador é aquele fato que é um fato da vida que a lei determina que, acontecendo aquilo, incide tributo. Se alguém fizer aquilo que está na lei, por exemplo, no caso aqui, entrar com um produto no território nacional, então incide imposto de importação. Para o próximo item, ainda na questão 1, A, em branco, né? Do imposto é o preço do serviço. Bem, preço do serviço. Esse aqui está um pouco complicado, que tem pouca dica, né? Mas o que a gente falou lá de base de cálculo? Base de cálculo é uma coisa que quantifica o fato gerador. É aquilo que vai quantificar, que vai dar um número para o fato gerador. A gente está vendo também que isso aqui está na lei dos impostos sobre serviços de qualquer natureza. Então, vai ser alguma coisa que vai quantificar. O preço é uma coisa que quantifica o serviço, né? A gente sabe que o preço quantifica de alguma forma o serviço. Um serviço mais caro provavelmente vai dar mais trabalho para o prestador daquele serviço, né? E tem um valor, um valor maior para quem vai pagar por aquele serviço. Então, por tudo isso, o que mais se encaixa aqui é a base de cálculo. Base de cálculo. Base de cálculo é do imposto de serviços, né? Do imposto sobre serviços de qualquer natureza, também conhecido como ISS ou então ISQN. É o preço do serviço. É a base de cálculo do imposto. A gente teve bastante participação aqui, né? A aluna Ledmara, de Espigão do Oeste, o aluno Irã, de Ouro Preto do Oeste, e o pessoal de Ariquemes sempre participando com a gente, respondendo aí. Parabéns, gente, pela participação. Parabéns, pessoal. É sim que vai fazer um bom curso, né? Você participando, mandando as dúvidas no chat, comentando. Se tiver mais alguma dúvida, ficar dúvida, pode mandar aí no chat que a gente tenta esclarecer. Seguindo para o próximo artigo, o artigo 8º, é sobre a COFINS agora, né? Que é uma contribuição, não é um imposto, mas vale os mesmos, para as contribuições também, os mesmos elementos dos tributos também se aplicam. Então, fica elevada para 3% em branco, da COFINS, né? Então, a gente falou lá, o que é que geralmente vem em porcentagem? Só por aí você já
né? Por aí você já tem uma dica. É a alíquota. A alíquota, o que é? A alíquota é aquilo que vai determinar quando você aplica ela sobre a base de cálculo e ela determina o valor que você tem que pagar para quitar o tributo. Então aqui é a alíquota. A alíquota, né? Então com a alíquota você aplica ela sobre a base de cálculo, né? Uma porcentagem geralmente que você vai determinar qual é o valor do tributo. O artigo 22 do CTN, novamente. O em branco do imposto é o importador ou quem a lei a ele equiparar. Então, mais uma vez falando do imposto de importação, aqui no caso a dica é o seguinte: o importador, ele tem uma relação direta e pessoal com o imposto de importação, com o fato gerador, que o fato gerador a gente viu, entrar com o produto no território nacional, fazer o produto entrar no território nacional. Se ele está importando, ele tem uma relação direta, porque ele está importando, ele é o importador. Então, se ele tem essa relação direta, ele é o contribuinte. Aí, claro, que tem na lei aqui a quem a ele equiparar. Que muitas vezes a lei pode também designar outras pessoas que desempenham atividades bem parecidas com a do importador, mas não se enquadra muito bem, então ficou ainda essa possibilidade aqui de ser outras pessoas designadas na lei. Bem, espero que vocês tenham acertado. Vamos para a próxima questão, que também foi mais fácil ainda. A próxima questão quem viu a externa tirou de letra. Professor, será que a gente pode voltar? A gente teve uma dúvida aqui do polo Porto Velho Zona Norte, talvez outros polos tiveram essa dúvida também, no slide anterior. Tá? Sim. Fala no artigo 7º, a lei poderá atribuir o sujeito passivo da obrigação tributária a condição de... Aí houve uma dúvida entre responsável e contribuinte aí. Uhum. Será que podia explicar um pouquinho mais a diferença de responsável para contribuinte? Bem, pessoal, mais uma vez, né? O contribuinte é aquele que tem uma relação direta com o fato gerador. Então, no caso da questão, vamos voltar para a questão para ver por que aqui é o responsável. Usa outra cor? Boa dica, vamos usar outra cor aqui. Então, a lei poderá atribuir a sujeito passivo de obrigação tributária a condição de responsável pelo pagamento de tributo ou contribuição, cujo fato gerador deva ocorrer posteriormente. Então, aqui por que é que eu estou falando que é responsável? É porque esse fato gerador ainda não ocorreu. Então, não tem como você dizer que ele tem uma relação direta com uma coisa que ainda não ocorreu. Então, ele vai ser responsável mesmo pelo pagamento do tributo, porque a lei diz que ele é responsável, porque fica mais fácil para o fisco cobrar dele e não do contribuinte, que vai ser quem? Contribuinte. Quando esse fato gerador ocorrer, vai ser aquela pessoa que tem uma relação com o fato gerador. Então, isso aqui vale, a gente deu o exemplo do ICMS, mas vale para vários outros impostos. Por exemplo, o IPTU também tem responsável. Se o proprietário, se o locador não pagar, pode ir atrás do proprietário para pagar o IPTU. E assim vai. Então, tem uma diferença aí entre responsável e contribuinte. E é importante para a empresa saber dessa diferença para que não ocorra pagamento sem necessidade, né? Pagamento indevido de imposto e depois ficar difícil para ser restituído esse imposto. Podemos seguir?
Acredito assim que talvez tenha ficado claro, gente. Se houver qualquer outra dúvida, por favor, perguntem novamente. Nós podemos retomar e falar um pouco mais sobre isso, tá? Ok. Vamos para a questão 2? Questão 2. Vamos lá, vou encenar aqui de novo o teatrinho que a gente teve, né? Então vamos lá. Preencha as colunas. Vitor é um dono da empresa, cuja atividade principal é a venda de computadores novos. Ele foi visitar o irmão Lázaro, que é o técnico em finanças. Lá no vídeo foi o contrário, né? Foi o Lázaro que foi visitar o Vitor. Mas tudo bem. E aí, mano, como que tá? Tô bem, e você? A empresa, tá ganhando dinheiro? Que nada, a loja tá às moças, todo mundo compra o computador online. Agora, mas pior é que são os tributos. Você tem que ver o quanto eu pago de ICMS. É uma loucura. Às vezes fico pensando até em não lançar nota fiscal. Olha aqui a dica. Que isso? Cara, você é doido? Foi o Lázaro que respondeu. Isso é... Pessoal, e aí? Não lançar nota fiscal é o quê? Evasão. Pessoal, acertou? Bastante gente acertando. O pessoal aqui de Cunjubim participando, o pessoal de Paraná, Ouro Preto do Oeste, parabéns aí. Evasão, aluno Irã, novamente de Ouro Preto, mandou a resposta. Parabéns, Irã. Então, evasão fiscal, que se te pega pode estar da cadeia. Eu que não vou te tirar de lá. O Lázaro falou indignado aí. E o Vitor, voltando. Eu sei, mas será que não tem algum jeitinho de pagamento de tributo? E se eu, por exemplo, fingir que só alugo computadores? Fingir que só alugo computadores, em vez de vender. Aí que eu não ia ter que pagar o ICMS, né? Por que ele está falando isso, pessoal? Porque alugar não é fato gerador do ICMS. Venda, circulação de mercadoria é fato gerador do ICMS. Vocês podem procurar a lei do ICMS e lá vai ter o que é o fato gerador. Alugar não é. Mas o na fala do Vitor, a gente viu que tem uma coisa que está meio esquisita aí, que é fingir. Como a gente falou, tem que ter boa fé, né, na relação do contribuinte com o fisco. Então, fingir não é boa fé. Então, o que o Lázaro respondeu? Não ia ter que pagar ICMS, mas você estaria na ilegalidade, do mesmo jeito. Isso de fingir também tem um nome, e se chama em branco fiscal, e dá cana do mesmo jeito. Então, o que é, pessoal? Fingimento lá para não pagar tributo. Elusão. A gente viu isso aí, que é elusão fiscal. Aí o Vitor continua. Não tem jeito. Se correr o bicho pega, se ficar o bicho come. Mas tem sim, tem jeito, né? O Lázaro responde. Coisas que a gente pode fazer. Você pode fazer um tributário, um planejamento. A gente viu aí que é uma coisa importante para se fazer. Planejamento tributário. Você anota na conta em branco do seu ativo os valores do ICMS destacados nas notas fiscais de competência da empresa. Bom, pessoal, isso aí foi uma chamadinha já para a próxima aula. Quem prestou atenção na externa soube responder essa questão. Aqui a resposta vai ser um conteúdo que a gente vai ver na próxima aula com o professor Adriano. E a resposta aqui é impostos a recuperar. Por quê? Porque isso aqui é uma conta. É uma conta do ativo da empresa, onde você vai anotar todos os impostos que a empresa pagou e ainda vai ter como recuperar por algum motivo, uma questão da legislação tributária que permite
que seja recuperado essa parcela. E isso acontece muito com o ICMS, é o caso do ICMS. A gente vai ver por que o ICMS acontece isso, que ele tem a natureza dele é não cumulativa, ou seja, ele só incide uma vez, não incide sobre ele mesmo, né? Você não paga imposto sobre imposto. Então, o Vitor não entendeu nada disso, né? Falou grego para mim. A loja está começando e ainda não sei de nada de contabilidade. E o Lázaro respondeu, não se preocupe, eu passo lá e a gente vê isso direitinho. Beleza, o Vitor fala. Era isso mesmo que eu ia te pedir. Mas me diz uma coisa, não vamos fazer nada de ilegal mesmo, não? Será que ele pergunta isso que ele estava querendo fazer alguma coisa ilegal? Ou que ele estava com medo mesmo? Aí o Lázaro responde, claro que não. Quando você faz tudo certinho e se aproveita das oportunidades que a lei tributária te oferece para pagar menos tributo, isso é elisão. Porque ficou fácil agora, né? É o único, então vamos marcar aqui logo, elisão fiscal. Porque é 100% legal. Você faz tudo dentro da lei, procura as melhores oportunidades dentro daquela lei, então você está fazendo o seu papel de competir dentro do mercado, diminuindo o seu preço, porque você está diminuindo sua carga tributária, isso se chama elisão fiscal. O Vitor volta e pergunta, mano, ainda bem que eu tenho você para me ajudar, mas irmão é para isso mesmo, né? Acho que você não vai ficar tão feliz assim, responde o Lázaro, quando você vê a conta dos meus honorários. Bem, pessoal, espero que vocês tenham conseguido responder essa questão. Tinha uma dificuldadezinha ali que a gente vai ver na próxima aula. Mais uma questão. Eu queria saber se tem mais alguma dúvida, professora. O aluno Lucas, de Cacoal, também tinha feito uma pergunta sobre a taxa de ICMS que a gente tinha visto, né? A gente comentou aquela questão da alíquota, 17%. Ele perguntou assim, a alíquota de Rondônia é 17% ou é de todo o país? Ou cada estado determina a sua taxa? Bom, é uma ótima pergunta, né? A alíquota, em geral, ela é 17%. Mas isso não é uma coisa fixa, isso é uma alíquota que pode variar para cada produto, pode variar para cada estado, pode variar de acordo com a lei do estado que determina quais os produtos que vão ser tributados de qual forma. A gente usa 17% porque geralmente é esse valor para o ICMS, mas não quer dizer que é sempre assim. Então, cada produto, geralmente os produtos mais supérfluos, que você precisa menos, que é mais de luxo, eles têm uma taxa maior, uma alíquota maior. Então, isso que acontece com o ICMS. A gente tem a questão 3, a gente teve bastante respostas para ela também, né? A Lídia aqui de Porto Velho, na Zona Norte, mandou resposta para a gente, pessoal. Vamos ver, pessoal, a questão 3 é uma questão mais aberta. Isso. Aí, vamos lá, questão 3. Dê um exemplo em que o desconhecimento de um dos elementos do tributo, aí eu deixei aqui para vocês perceberem o que é os elementos do tributo, fato gerador, base de cálculo e alíquota, pode prejudicar o contribuinte. Em sua resposta, cite o elemento e de que forma o prejuízo é causado. Então, quais são as respostas que a gente teve, professor? A gente tem uma resposta aqui de Paraná. Uma empresa de comércio, em geral, tributada pelo lucro presumido, cujo percentual para achar a base de cálculo seja 8% sobre o faturamento, passa por um equívoco e foi submetida a 32% para achar a base de cálculo do IRPJ, Imposto de Renda sobre Pessoa Jurídica. Ainda que a alíquota correta seja 15%, imposto estará errado, ou seja, o contribuinte pagará o imposto a maior. A Luciane de Porto, da cidade de Paraná, que enviou. Nossa, Luciane, muito bem, parabéns, é exatamente esse tipo de resposta que eu buscava com essa pergunta.
você compreendeu corretamente como que funcionam os elementos do tributo e a importância de você conhecer cada um desses elementos na hora de fazer o seu planejamento tributário, para saber quanto que você tem que pagar, quanto que você não precisa pagar, porque você tem como não pagar. Então, a escolha da forma de tributação, de escolher o simples ou o lucro presumido, para aqueles casos que você pode escolher, é um planejamento tributário. E é isso que a gente vai ver nas próximas aulas, com o professor Adriano aqui com a gente. E se todos os alunos tenham entendido assim como você, eu estou muito satisfeito com a aula de hoje. Mais alguma pergunta, professora? Aqui é de Cacoal, a gente teve assim a resposta. Quando o aluno... quando o contribuinte... Não, esse site é um pouquinho difícil, que ele está pulando, o chat está pulando um pouquinho. Quando o contribuinte desconhece a alíquota... Desculpa, gente, não estou conseguindo ler. Tá, não, então, o desconhecimento da alíquota também é um caso muito grave, muito parecido com o da Luciana, né, que falou. Então, se você não conhece a alíquota, pode ser de qualquer tributo, pode ser de uma taxa, pode ser do imposto, e o fisco vai lá e te cobra acima daquilo que, na verdade, a lei determina, então você está desconhecendo, está se permitindo a pagar maior, né? Às vezes você não conhece, por exemplo, que tem uma alíquota menor para aquele tipo de negócio que você faz. Então, esse tipo de coisa é um dinheiro que você está jogando fora, né? Está perdendo ali sem necessidade. Você pode recuperar, né? Você pode entrar com um pedido administrativo, né? Junto com o fisco, lá, né? Com a Receita, e fazer pedido de restituição desse dinheiro. Em último caso, pode ir até no judiciário. Mas, depois, quando isso acontecer, o prejuízo já está feito, já ocorreu o prejuízo, né? Então, é muito importante a gente pensar isso antes de realizar o negócio, né? Antes de iniciar a atividade da empresa. A gente teve mais uma resposta de Cacoal, que é assim: quando o contribuinte desconhece o fato gerador, exemplo, o valor do imposto a ser cobrado, paga conforme o valor que foi cobrado, nem sempre correto, e por desconhecimento da lei acaba sendo prejudicado. Então ela vai argumentar a importância do conhecimento da lei, conhecer o fato gerador, para você poder conferir se está sendo cobrado o valor correto, né, para a sua tributação. Um ótimo exemplo também aqui do pessoal de Cacoal. O fato gerador, a gente tem que só prestar um pouquinho de atenção, que é o seguinte: o fato gerador em si, ele não determina o valor do tributo, né? O que vai determinar o valor do tributo que você tem que pagar para ser quitado o tributo é a base de cálculo e a alíquota, né? Então, você tem que conhecer, não basta conhecer apenas o fato gerador, tem que conhecer a base de cálculo, que vai quantificar o fato gerador, e a alíquota que vai ser aplicada em cima da base de cálculo, para você saber, aí sim você vai saber o valor final para pagar o tributo que você tem que pagar. Temos mais ainda, o João de Espigão do Oeste quer saber: uma empresa do Simples Nacional que compra produtos de uma empresa de lucro real, fora do estado de Rondônia, por exemplo, de São Paulo, onde o ICMS é de 7% e o de Rondônia é 17%, como que vai ser a situação? Nossa, pergunta muito boa, que a gente vai... Eu vou só falar bem levezinho nela, porque vai ser conteúdo para a próxima aula. Bem, o Simples Nacional, ele não tem possibilidade de recuperar o ICMS. Então, na próxima aula, o professor Adriano vai entrar mais a fundo nessa questão, mas já fico falando que já fica dito que o Simples Nacional, se você opta pelo Simples Nacional, não tem como recuperar o ICMS. Por quê? Porque ele tem uma alíquota já bem inferior à alíquota do lucro presumido. O aluno Irã, do Polo de Ouro Preto do Oeste, pergunta sobre a questão da alíquota. Quando o contribuinte não pesquisa corretamente qual está sendo cobrado, em cima de uma base de cálculo apurado, fazendo com que esta tenha surpresa ao saber que tem que pagar um valor de tributo maior do que esperava pagar. Isso é importante também, né? Na hora do planejamento tributário, você tem que saber a previsão, até para você poder prever seu fluxo de caixa. Isso tem a ver com a estrutura interna da empresa. Você está esperando pagar um tributo e daqui a pouco vem a conta e é muito maior, pode desestruturar mesmo a empresa, né? Exatamente. Isso é a importância de seguir tudo dentro da legalidade para não ser surpreendido depois.
Pessoal, eu adorei a aula, achei que foi ótima, pelas perguntas deu para ver que vocês entenderam bem e até a próxima. Semana que vem a gente vai estar aqui com o professor Adriano e a professora pode se despedir também. Gente, muito obrigada pela participação de vocês. Nessa semana a gente vai deixar uma atividade de sala que é um questionário. Esse questionário deu bastante trabalho elaborar, espero que vocês percebam isso. E para você conseguir responder esse questionário, é necessário que você leia o caderno da disciplina. Tá? O caderno da disciplina para essa disciplina está especialmente bom, com um caderno maravilhoso. Tá? As 3 primeiras aulas estão sendo utilizadas para responder este questionário. São 10 questões, mas as questões estão bastante longas, precisa de uma análise para você realmente compreender o que está sendo perguntado. Eu espero que seja uma leitura muito proveitosa. Aproveitem os primeiros capítulos do caderno, isso vai te dar base para compreender as próximas aulas. Eu sugiro que você faça essa leitura antes da próxima aula, que a próxima aula, quando já vier o cálculo dos tributos, você já vai ter compreendido essa base teórica bem forte e a gente vai conseguir partir para uma parte mais prática dessa nossa disciplina. Essa é uma disciplina de 40 horas, então ela é bem curtinha, né? Só 3 aulas de conteúdo. Então vamos todo mundo correndo desde o começo, para ninguém ficar parado no meio do caminho e não entender a disciplina, que daqui a pouquinho os cálculos vão complicar, né, professor? Vem aí o Adriano com os cálculos dele. Então tá, gente, muito obrigada por tudo e até mais. Muito obrigado, pessoal. Até mais.